Esta é a Arcai. Olá, ouvintes do podcast Arcai. Bem-vindas, bem-vindos para mais um episódio. Hoje conosco, como convidada, a professora Maria Cecília Gomes dos Reis, que todo mundo conhece como Quilha, professora de História da Filosofia Antiga da Universidade Federal do ABC, e podemos dizer, nos orgulhamos muito pela parceria dela como integrante do nosso grupo Arcai também. Quilha falará hoje de uma personagem muito interessante, que tem um impacto enorme na história do pensamento ocidental, assim chamado ocidental, que é o filósofo grego Epicuro. Comigo, aqui na apresentação do podcast, a professora Beatriz de Paula, oi Bia, e Lorena na produção. Muito bem-vinda, Quilha, para o podcast Arcai. Boa tarde, Gabriele, Bia, Lorena, é um prazer enorme, é uma alegria esse convite e fico muito feliz em poder falar sobre Epicuro essa tarde. Que legal, Quilha, muito bem-vinda. Olha, você sabe que nós somos meio fofoqueiros aqui no Podcast Arcai. A gente, primeiramente, quer um pouco ouvir a história da pesquisadora, da professora aqui que está na nossa frente. Queremos um pouco saber da tua trajetória, o que te levou para o caminho errado da filosofia antiga, onde que começou a sua paixão assim, por esses autores, e mais do que indo, como e onde você conseguiu levar isso para frente ao longo dos anos, como você nutriu, digamos assim, essa tua paixão. Conte um pouco da tua vida, Quilha. Obrigado. Perfeito, Gabriele. Bom, olha, eu começo dizendo que eu venho de uma família em que o raio caiu 2 vezes na mesma casa. Então, o taumazo, por assim dizer, está no meu DNA. Tá? E eu acho que o meu consolo desde menina foi o lema que depois eu descobri, a beleza salvará o mundo, e eu acho que eu também muito cedo aprendi que a natureza é a norma. O que me levou para a filosofia foi, de fato, a influência de pessoas muito caras e muito queridas que fizeram com que o meu caminho mudasse. Eu fiz no secundário um colégio técnico de desenho e eu me preparava para tentar a FUVEST, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Meu pai é engenheiro, eu venho de uma família de engenheiros, mas eu acabei indo para um colégio técnico que estava muito em voga em São Paulo naquela época, inspirado pelos princípios da Bauhaus, que tinha um grupo de artistas muito expressivos, e lá eu estudei semiótica, semiologia com o professor Renato Vieira. Fui iniciada na literatura e na música, na literatura modernista pelo JJ de Moraes, e essa foi uma influência forte que me fez desistir. Eu nem prestei a FAO e fui direto para a filosofia, mas eu fiz, ao mesmo tempo, uma licenciatura em artes plásticas na FAAP, porque, nessa época, a filosofia nem estava no programa de 2º grau. Isso foi em 1976. Eu era muito jovem, eu tinha um amigo, Roberto Piva, um poeta, que me pôs também em contato com a poesia surrealista, com a poesia beatnik. E ele, quando eu entrei na filosofia, me disse, vá fazer o curso de literatura com Jaá Torrano. E eu, bem cedo, entrei na letras, não, passei a frequentar a letra como um caminho paralelo à minha formação em filosofia. Eu, com o Torrano, estudei literatura, li a Teogonia, e isso teve um impacto incrível sobre mim. Eu estudei línguas também com a Analia de Almeida Parado. Na filosofia, eu tinha aulas com Gerard Lebrun e, em seguida, com o Francis Wolff. E foi o Francis Wolff, basicamente, que, quando eu estava no mestrado, me dirigiu para o trabalho com Aristóteles. Eu também fiz parte, na graduação, de um grupo muito importante de História da Filosofia e da Ciência, dirigido pelo Pablo Rubem Mariconda, e nesse grupo eu estudei a Física de Aristóteles e a Geometria de Euclides, os 13 livros da Geometria de Euclides. Por fim, eu também tive a influência de um grande amigo, Eduardo Janetti, ele fazia Ciências Sociais e Economia, ele estava em Cambridge fazendo o PhD, e ele
foi me nutrindo com o que tinha de melhor na bibliografia secundária, de maneira que quando eu acabei a graduação, eu já nem cogitei que fosse trabalhar com desenho industrial, que era a minha área, a área de aulas de arte, e comecei o mestrado em filosofia. Foi mais ou menos isso. O meu orientador de mestrado foi o Janotti, que me acolheu, assim, de maneira um tanto subversiva, e num encontro entre o Janotti, o Luiz Henrique Lopes dos Santos e o Francis Wolff, eles decidiram que eu deveria trabalhar com uma tradução, e me sugeriram a tradução dos Segundos Analíticos de Aristóteles. Eu olhei o tratado e disse, não, isso é demais para mim, mas eu propus trabalhar no De Anima, porque o De Anima eu tinha consciência que nessa época, estava sendo alvo de um intenso trabalho de pesquisa, tinham vários pesquisadores importantes trabalhando no De Anima, e eu fiquei curiosa e propus isso e passei a estudar o De Anima desde então. Uau, que história, hein, Kília? Que incrível, que trajetória. E você tendo essa primeira formação e essa habilidade do desenho, como você, e fazendo parte dessa geração que você fez, dessa época, essa geração dourada, digamos assim, né? De que maneira você acha que essa sua primeira habilitação, essa sua capacidade, essa sua habilidade com o desenho, como você acha que isso, você acha que você trouxe alguma coisa disso para a sua atividade como filósofa, para a sua tradução, digamos assim? Tem alguma coisa, alguma ferramenta mental que você considera que você traz consigo? Com certeza, Bia. Eu, na verdade, sou uma calígrafa, porque as artes plásticas nunca deixaram de ter um papel muito importante na minha vida. Então, o primeiro traço, que talvez seja exótico, é o fato de que eu copio o texto em grego num caderno, copio à mão em caneta tinteiro e agora em caneta esferográfica e deixo o espaço para uma primeira tradução a lápis. Eu gosto de trabalhar com iluminuras, porque eu acho que o trabalho com o lápis de cor me ajuda no trânsito da vida corriqueira para esse elevar-se até essa esfera, cujo ar é bem abstrato e bem rarefeito, né? Que é o plano da teoria. Eu tinha filhas pequenas e eu trabalhava com elas em casa, então, de fato, a caligrafia, o desenho, a pintura a lápis de cor, assim, no próprio caderno em que eu estudava, tiveram um papel muito importante. E também eu me debrucei sobre o De Anima, né? O De Anima foi um tratado, o Peripsiquês foi um tratado que me formatou, eu poderia dizer assim, sabe? Eu sou o que eu sou porque eu trabalhei sobre o De Anima durante muito tempo da minha vida. O De Anima me forneceu, assim, uma malha de conceitos, sabe? E eu acho que ele me deixou de saída claro que a filosofia grega não é teórica simplesmente, mas ela incute na pessoa formas de pensar, é uma filosofia ad hominem, assim, ela procura atuar sobre aquele indivíduo físico existente que está bebendo nela, sabe? E o De Anima tem um longo percurso de análise sobre a percepção sensível e a importância da imaginação. Eu diria que eu desenvolvi um trabalho estético no bojo do meu trabalho filosófico, estético não no sentido agora das ilustrações, mas no sentido de entender que a gente só alcança o pensamento abstrato com o suporte e o apoio da imaginação, daquilo que nós colocamos para nós mesmos no nosso espaço interior. Então, eu trabalhei muito com mapas de análise de conceitos e as cores me ajudaram muito a distinguir os conceitos. E todo esse material, para mim, não era rascunho, sabe? Isso eram os andaimes da minha própria produção intelectual. Então, quando eu lanço os meus trabalhos, em geral,
geral, eu faço também uma exposição de papéis, sabe? São os papéis memória. Eles são os grandes convidados, na verdade, do lançamento, porque não são coisas dispensáveis, são as companhias, as verdadeiras companhias que me permitiram chegar ao trabalho teórico. Então, é bastante importante, sim, a minha experiência em artes plásticas para o meu trabalho de filosofia. Kília, que coisa maravilhosa. Eu queria te ouvir mais sobre essa questão de ânima, mas a gente vai ter que deixar um próximo podcast para isso. Eu já várias vezes eu pensei, a gente precisa fazer alguma coisa com a Kília, porque é exatamente isso que tenho certeza que todo mundo admira em você, essa implicação pessoal, mas através da beleza, né? Então, esses textos que você vai escrevendo em grego para poder estudá-los, né? E eu já estou de olho neles faz algum tempo. Eu queria ver esses seus cadernos. Mas vamos falar de uma outra coisa que também me parece, espero não estar errado, descreve um pouco a tua trajetória intelectual. Você, além de filósofa e de tradutora, além de ilustradora, você também é escritora de novelas, né, de textos, né? Tem O Mundo Segundo Laura Ni, foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura em 2009, por exemplo. Então, conta um pouco, se você puder, desta outra riquíssima parte também do teu percurso intelectual como escritora. Olha, Gabriela, isso também tem a ver com eu me dar conta de que a linguagem é uma matéria plástica e ela é maleável e ela precisa ser manuseada pela nossa imaginação, com o perdão da expressão esdrúxula, para alcançar coisas que a gente ainda não está acostumado a expressar, sabe? Então, e tudo isso começou, na verdade, com um exercício muito elementar, que foi o seguinte: eu leio muito, eu sou uma leitora voraz de literatura, e eu nunca tinha visto alguém descrever detalhadamente o evento que é a gente acordar, a gente despertar, a gente sair do sono, do sonho para a vigília. E eu me apliquei muito, e isso foi um longo exercício para alcançar uma forma satisfatória de narrar ou de expressar exatamente isso que, para mim, parece um evento metafísico, sei lá, diário, que acontece para nós todo santo dia, né? Isso por um lado. Por outro lado, eu também me dava conta do seguinte, que nós, na nossa linguagem ordinária e na literatura também, mantínhamos algumas premissas filosóficas operando inconscientemente. Por exemplo, o dualismo, né? A literatura, de alguma maneira, respeita a ideia de que há um mundo privado, só meu, e em oposição a um mundo observável na terceira pessoa. E eu achei que seria interessante fazer exercícios tentando desativar esses axiomas, sabe? Esses postulados, essas premissas. Então, O Mundo Segundo Laura Ni foi deliberadamente um exercício disso. Eu pensei, não há esse dualismo efetivamente se exercitando no real. Eu sinto que a minha mente é uma coisa muito mais porosa, em interação contínua com o ambiente, a linguagem é o termo médio, né? E eu, então, me dei conta que alguns temas ou alguns problemas de filosofia poderiam ser tratados pela literatura de uma maneira muito livre, muito rica, sabe? E isso foi uma tentação muito grande para mim. E eu acabei me aventurando nesses projetos, né? O Laura Ni tinha, então, exatamente esse objetivo, desativar o dualismo que está por trás da nossa maneira de ver a realidade. E depois, numa segunda novela, que é O Mundo, A Vida Obscena de Anton Blau, eu pensei em desativar a ideia temporal como sucessão, como uma sequência de causas e efeitos em que o passado está para trás, o presente acontece aqui e já passou, e o futuro é uma coisa a vir, né? Eu pensei, eu vou trabalhar o tempo como um empilhamento. O passado está nas raízes e o futuro
imaturo são os modos, né? É o optativo, é o subjuntivo. Na verdade, as experiências com as novelas, elas vêm nutridas pela experiência com a tradução. Eu acho que é a língua grega que provoca em mim essa vontade de usar uma língua moderna para que essa língua faça uma experiência consigo mesma, no sentido de mudar as categorias com que ela opera normalmente. É um pouco isso, um pouco chato, mas é isso. Nada chato, querida. Eu estou vendo aqui a nossa Bia, professora de literatura e de língua grega, né, fazendo assim, é isso mesmo, o grego serve para você compreender melhor a tua vida e a tua linguagem contemporânea, né, Bia? Que maravilha. Vamos fazer um intervalo, Kília, e depois, quando formos voltar, nós entramos diretamente na personagem desse podcast, desse episódio, que é Epicuro. Você ouve Podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental, da Universidade de Brasília. Assine nosso conteúdo no lugar em que costuma ouvir seus podcasts. Fique por dentro de tudo que rola na cátedra em arcai.nb.br e nas redes sociais @arcaionb. E lembre-se, Arcai é com CH. Nesta segunda parte do nosso episódio do podcast Arcai dedicado a Epicuro, vamos então finalmente entrar na personagem. Está aqui conosco a Kília, que gentilmente se dispôs a nos apresentar esta figura tão importante para o pensamento, para a nossa cultura, assim chamada ocidental. Kília, conta um pouco para nós quem foi Epicuro, o que ele escreveu, o que sabemos de fato historicamente dele. Olha, a primeira coisa é dizer que Epicuro é um filósofo do período helenista. Ele vem, então, depois do momento áureo e dos grandes nomes que, em geral, a gente associa ao pensamento grego, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. O período helenístico em si mesmo, eu acho que é um período muito interessante e muito análogo à atualidade. Em primeiro lugar, era isso que eu queria dizer, porque o período helenístico começa com a morte de Alexandre e pega, então, o mundo helenizado, porque Alexandre tinha avançado a Oriente nessa trajetória de helenização do mundo e no alargamento dos horizontes políticos, a Grécia se viu subordinada a um poder imperial e Atenas, em particular, tornou-se uma mera municipalidade da ocupação macedônica, né? E com isso, assim, veja, o grego, então, nesse momento, é um cidadão do mundo, como nós, e os atenienses estão desiludidos com as utopias sociais, quer dizer, esse movimento de Alexandre implicou numa certa liquidação do ideal da polis, tanto da utopia platônica, traçada na República, como do elitismo da vida teórica proposta por Aristóteles. Tá? Então, isso é a primeira coisa que eu acho que tem de notável em Epicuro, é o momento em que ele viveu. Ele escreve para pessoas como nós, que estamos num mundo globalizado, frustrado, né, com as nossas próprias utopias, e também que estamos no momento de vivermos recuados da vida política e voltados para uma espécie de hedonismo individual. Todos esses traços eu acho que a gente encontra na filosofia de Epicuro. Mas eu vou falar agora, se você achar importante, um pouquinho sobre o próprio Epicuro. Ele viveu de 342 a 270, escreveu muito, 270 a.C., bem entendido, escreveu muito, mas pouquíssima coisa chegou até nós. Com certeza, de autênticas obras de Epicuro, nós temos 3 cartas que foram verdadeiras citações feitas por Diógenes Laércio. Diógenes Laércio é um compilador de biografias
do século III da nossa era, e ele devotou tanto respeito a Epicuro que dedicou um livro inteiro a Epicuro na sua obra, e as 3 cartas, que são a carta a Heródoto, a carta a Meneceu e a carta a Pítocles, e também um conjunto de 40 máximas, estão citadas ali por ele. Epicuro era um ateniense, criado em Samos, como a gente sabe, Samos é a costa da Ásia Menor, então berço do primeiro florescimento da filosofia, filho de colonos que ganharam terras para ocupar a Ásia Menor, e que a família de Epicuro teve uma vida de refugiados. Ele precisou, com as turbulências políticas, a família foi morar em Colophon, e o contato com a filosofia começou bem cedo para Epicuro. Aos 14 anos, parece que ele já começou a estudar na ilha de Teos com Nausífanes, e ele aprendeu com esse mestre o atomismo de Demócrito. Há registros, então, de que em 310 ele já estava fixado em outra ilha, na ilha de Lesbos, na cidade de Mitilene, depois foi para Lampsaco e se estabeleceu ali, onde criou a primeira comunidade epicurista propriamente dita, que seguia preceitos de uma vida comunitária. Em 360, ele vai a Atenas, ou melhor, ele volta a Atenas, porque ele já tinha prestado serviço militar na idade apropriada em Atenas. Lá ele compra uma casa e um horto, perto da Academia de Platão, onde ele cria a comunidade, a primeira comunidade epicurista de Atenas, nesse jardim, e a escola ficou conhecida como Jardim de Epicuro. Viveu até os últimos dias lá e foi uma figura bastante polêmica, acusado de várias falhas do ponto de vista filosófico, mas deixou marcas importantes no pensamento ocidental. Kília, você pode explorar um pouquinho mais essa afirmação que você fez? Por que Epicuro teve tantos críticos na antiguidade? Olha, primeira coisa, Bia, é o fato de ele, como seguidor de Demócrito, ter admitido como princípios do universo corpos, átomos em movimento no vazio. A admissão do vazio, à luz da filosofia clássica, era quase que um tabu, era introduzir no pensamento o não ser. Então, começa por aí. Demócrito já era um mal visto. Por exemplo, Demócrito, embora tenha sido muito criticado por Aristóteles, com críticas muito robustas ao atomismo, ele nunca foi mencionado por Platão. E eu me pergunto se isso é índice da aversão que Platão teria pelo pensamento de Demócrito, um pensamento materialista que propunha, inclusive, coisas ousadices, né? Então, a negação, ou melhor, a aceitação do vazio era uma coisa realmente bastante complicada do ponto de vista da filosofia stricto sensu. Epicuro também nega que o mundo tenha sido criado, ou seja, governado por deuses, embora ele não se assuma como um ateu. Então, assim, a religião, as religiões de todos os tempos, viram em Epicuro também um pensador problemático, né? Do ponto de vista da ciência, por exemplo, ele admite, embora ele seja um pensador dogmático, eu vou tentar depois falar um pouquinho sobre isso, ele admite para todo o âmbito da realidade que nós não podemos empiricamente conhecer, ele admite uma pluralidade de explicações. Ficou muito claro na carta a Pítocles, o que também é colocar para dentro da ciência um relativismo que eu acho que aos olhos dos cânones científicos é bastante indigesto, né? E, por fim, o pensamento de Epicuro é dogmático. Ele propõe um sistema de crenças, isso ele diz abertamente, ele diz assim, você quer ser um epicurista? Então é o seguinte, tem algumas verdades, algumas opiniões que é bom que você memorize, que você decore, que você ponha na cabeça, porque é assim, filosofia é isso, o resto esquece, e é assim que você vai alcançar
alcançar o objetivo do epicurismo, que é a tranquilidade da alma e a ausência de desconforto físico. O objetivo da filosofia epicurista é a tranquilidade da alma, ser feliz. E é isso que eu estava querendo te dizer, quer dizer, dogmático nesse sentido, né? É dogmático porque a filosofia tem algo que é a mais do simples debate sobre temas. A filosofia, nesse período que você, não somente de Epicuro, mas especialmente dele, tem uma finalidade imediata para a felicidade, né? Sim. Para uma vida boa. Olha, exatamente, né? A gente está, eu falei rapidamente sobre aquele contexto histórico, nós estamos numa época em que a busca da felicidade, cada um vai empreitar por si próprio. Né? Então, é um momento em que não se acredita mais que a felicidade do indivíduo vai ser alcançada no convívio público, numa polis reformada, e Epicuro claramente propõe, não só Epicuro, acho que as filosofias helenísticas em geral, propõem uma ética do indivíduo. Né, para o indivíduo. E Epicuro, nesse ponto, é bastante claro, e ele propõe que se viva em comunidade, é uma arte de viver que envolve, inclusive, um caráter terapêutico. Né? As angústias precisam ser deixadas de lado, e o primeiro remédio que Epicuro propõe é o tetrafármaco. Né? O tetrafármaco de Epicuro é um conjunto de 4 lemas muito breves, que é: não há por que temer o divino, a morte nada pode contra nós, o bem é fácil de ser alcançado, e o sofrimento, a dor, não é difícil de ser suportada. Né? Esse é o tetrafármaco, são lemas que Epicuro diz: toda a minha filosofia está resumida aí. E se então a gente pode dizer que, ao mesmo tempo que ele foi criticado na antiguidade, por outro lado, ele desfruta, digamos assim, de um sucesso na modernidade. Exatamente. E o próprio termo epicurista, né, se nós formos pensar, ao longo da história da nossa cultura ocidental, teve, por vezes, né, uma conotação positiva quanto negativa. Né? O que você pode nos falar sobre isso? Epicuro, de fato, a recepção de Epicuro foi espantosa. Ela começa com Gassendi, e eu acho que é no momento em que nós abrimos o caminho para a nova física. Né? O atomismo, num determinado momento na história da ciência, é muito bem recebido. O empirismo de Epicuro, que é um empirismo numa versão muito forte, também é bastante amistoso, digamos assim, à ciência moderna, né? Mas Epicuro foi, de fato, ganhando um prestígio surpreendente. A gente poderia dizer que o prestígio dele explodiu no século XIX. Epicuro passou a ser visto como influente na base materialista do marxismo, como o pai do princípio de incerteza da física quântica, porque ele reformou o atomismo de Demócrito e sugeriu que o átomo tem uma parênclise. O átomo, na sua trajetória de queda livre, tem um movimento imprevisível de uma mínima, a declinação do átomo, e é exatamente isso que permite que estruturas funcionais comecem a se organizar. Essa declinação do átomo foi muito bem recebida, foi vista assim como a maior maravilha do mundo, tá? E foi associada ao princípio de certeza da física quântica e também à ideia de Epicuro. Epicuro tirou, quem sabe, o atomismo de um viés muito mecânico que ele tinha em Demócrito e trouxe para... a gente poderia até dizer que o atomismo de Epicuro é um corporalismo. Ele sugere que esse movimento original dos átomos, causado também pelo declínio, pela declinação do átomo, é causa de estruturas funcionais que começam a ser produzidas, digamos assim, estruturas funcionais, e são essas estruturas funcionais que permitem a
organização a partir de princípios tão escassos como aqueles que o atomismo propõe, organismos mais sofisticados como os seres vivos, por exemplo. Tá? Então, há quem tenha visto nessa formulação, nessa reforma do atomismo de Epicuro, a ideia de seleção natural meio embrionária. A declinação do átomo também foi ligada às questões da liberdade da vontade. A doutrina também da vida em comunidade afastada da vida política foi abraçada, né, na segunda metade do século XX, então o Epicuro também aí parecia ser um precursor. E, por fim, Epicuro expressou um repúdio à crença em castigos pós-mortem. Tá? E ainda eu acho que Epicuro poderia ser o primeiro de todos os autores no gênero de autoajuda, porque o que ele propõe é, sim, umas tantas maneiras de pensar que você aplica a si próprio com finalidades terapêuticas. Tá? Enfim, eu acho que com todos esses atributos dá para entender um pouco essa recepção tão positiva que ele teve a partir do século XIX. Não consigo imaginar uma conclusão desse episódio, o nosso tempo é sempre tirano, melhor do que esta sobre o fato que Epicuro é um pré-autor de autoajuda. No sentido, de fato, mas agora seriamente, né, Quília, de uma filosofia que queria, de fato, ajudar o dia a dia das pessoas, né? E é impressionante, quero dizer, impressionante como é que a gente ainda está estudando pouco Epicuro nos nossos currículos, não é? Com toda a importância para o passado e projetada sobre a ciência moderna, né? Quanto que a gente precisa de Epicuro. Eu estou com o teu belíssimo livro publicado a tua tradução das cartas e máximas principais, publicadas pela Penguin, Companhia das Letras, e eu vou continuar a leitura muito em breve. Muito obrigado, Quília, por estar conosco nesse podcast. Obrigado, Bia. Obrigado, Lorena, na produção. Muito obrigada. Foi um enorme prazer conversar com vocês. Você ouviu o podcast Arcai, da Cátedra Unesco Arcai sobre as origens plurais do pensamento ocidental. Produção: Ariadne Coelho, Arthur Sobreira, Beatriz De Pauli, Fernanda Pio, Flávia Amaral, Gabriele Cornelli e Lorena Ferreira. Locução: Marcela Diniz. Trilha de Dan Bodan. A Cátedra Unesco Arcai integra o programa de pós-graduação em Metafísica da Universidade de Brasília. Acompanhe nossas atividades em arcai.unb.br e nos siga nas redes sociais. Até a próxima!